O Paulo já está com a gente há tempo, né, Paulo? Que bom, que bom. Obrigado. Eu vou ficar aqui só de ouvinte, né? Mas, ó, eu vou ficar na torcida aqui, ó. Em off, lá o Ezequiel falou, não, pode colocar ele aí também, meu. Faz a fila aí e vem. Agora você tá ferrado, porque você não conhece quem é Walter Brunelli. Então, de vez em quando ele vai dar uma apertada aí, tudo bem? O Walter vai dizer o veredito final. Quem que é o herege? Deve ser o Ezequiel Gomes. Vou estar orando já. Vamos lá. Ezequiel, vou começar com você. Ok. A pergunta do debate é: juiz investigativo é uma doutrina bíblica? Vamos lá, bíblica. Eu defenderei no debate que a doutrina do juízo investigativo é completamente bíblica, não depende de Ellen White, conquanto surja no contexto específico da história de 1844, movimento milerita, e os fundamentos que estão explícitos ou implícitos na palavra de Deus em inúmeros textos. Os principais deles são a cena do tribunal em Daniel capítulo 7, onde se colocam os tronos e abrem-se os livros. Essa provavelmente é a cena principal do juízo investigativo. A ideia da purificação do santuário em Daniel capítulo 8 é absolutamente central, que inclusive vemos de forma paralela, né, a cena do trono com a cena do juízo investigativo da purificação do santuário, que nos remete à linguagem e ao conceito de dia da expiação em Levítico 16, que é outro texto muito importante. E outro texto bíblico importante na discussão é a abertura do santuário celestial em Apocalipse 11, onde se vê a Arca da Aliança, que também remete às questões do dia da expiação e do juízo investigativo. E tudo sob o fundamento de Hebreus capítulo 8, que diz que havia uma relação entre o sacerdócio levítico e aquilo que seria o sacerdócio celestial de Jesus. Para terminar, a soteriologia básica da doutrina do juízo investigativo é puramente arminiana, e a chave da compreensão dessa doutrina é compreender bem a tensão escatológica e soteriológica que está no coração do Novo Testamento, que tem que ver com a ideia da tensão entre o já e o ainda não. O juízo investigativo pertence aos aspectos ainda não da expiação, da redenção, da salvação, que estão contextualizadas na volta de Jesus. Você colocou na coluna do ainda não, mas ele já não está acontecendo? Nesse momento não está acontecendo? Sim, conforme a fé mas ele ainda pertence a essa fase do ainda não, porque ele se consuma, ainda não terminou. Porque não se consuma na volta de Jesus, etc. Tá bom? Mas ele está acontecendo. Está acontecendo. Então ele é do já e do ainda não, né? Seria isso. Em certo sentido, sim. Vamos lá. Para quem não sabe do que a gente está falando, o juízo investigativo a espinha dorsal da escatologia e da teologia adventista. Exato. Que defende a ideia de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias aqui na terra, ascendeu aos céus, mas não esteve à direita de Deus Pai logo na sequência, mas que adentrou a presença do Pai somente no dia 22 de outubro de 1844, que é onde começa o juízo investigativo, que é o princípio da escatologia adventista. Não sei se falei corretamente, mas é basicamente isso daí. E a pergunta é se essa ideia é uma doutrina bíblica. Paulo, você está com a palavra. O juízo investigativo é uma doutrina bíblica e por quê? Não, o juízo investigativo é considerado, dentro da história do adventismo, né? Tem uma coisa: a igreja adventista e o movimento do advento. O movimento do advento começa com Miller discutindo sobre uma data da possível vinda de Jesus em 1843. Jesus não vem nessa data. Outros associados do movimento milerita marcam para outubro de 44. Né? Isso a grosso modo. Agora vamos lá. Por que a doutrina do juízo investigativo foi criada? Data abraçada, inclusive, pela Ellen White. Uhum. Sim. Por que essa data foi fundamentada? Em quê? Primeiro, ela foi fundamentada num erro escatológico. Se pensava que em 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria. Essa era a fé desse movimento. Esse é o discurso do movimento adventista, que ainda não é a igreja adventista, mas que vai dar origem a essa igreja. Todos os pioneiros estão nesse movimento, né? José Bates, o James White e Ellen White. Tá certo? Então, como não se concluiu esse evento em 22 de outubro de 44, Não funcionou. Nós temos, no dia seguinte, o Ryan Edson, que era um dos seguidores, que ele tá andando num campo, uns dizem que foi um milharal e tal, e ele andando, ele tem um start. E aí ele diz que conseguiu compreender agora que, na verdade, Jesus não viria para cá para purificar a terra através de um juízo. Isso no day after da decepção. Da decepção, né? Que é conhecido na história adventista como o grande desapontamento. Então, o day after, ele chega e diz: saquei o que era.
Então, na verdade, Jesus não viria para a terra para purificar a terra do pecado, mas saiu do lugar santo, do tabernáculo celestial, e entrou no Santo dos Santos para iniciar uma obra, com respeito àqueles que vão herdar a salvação e tal e tal. Quando o pastor Ezequiel Gomes menciona o fato, né, de que o adventismo é arminiano, apesar de ter, Ellen White era da Igreja Metodista, então, mas olha o que Ellen White diz: jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, com quanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isto é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar a esperança e fé. Mas, mesmo quando nos entregamos a Cristo, sabemos que Ele nos aceita. Não estamos fora do alcance da tentação. Então, ela não está falando somente da tentação, mas da salvação. Que ninguém pode ter certeza da salvação. E ninguém pode ter certeza da salvação por quê? Porque a expiação para o adventismo, ela está em aberto. Ela não foi concluída na cruz do Calvário, não foi encerrada na cruz do Calvário e não foi suficiente lá. Ainda tem uma obra a ser concluída no final desse juízo investigativo que ocorrerá pouco tempo antes de Jesus voltar a essa terra, quando ele tiver feito o exame dos livros com os nomes daqueles que vão ser salvos, daqueles que não vão ser, enfim. Então, ninguém pode dizer que é salvo porque a expiação está em aberto. Pastor Ezequiel, se o nome das pessoas está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo e Deus é onisciente, por que ele tem que examiná-los? Vamos lá. Existem milhares de questões aí teológicas por detrás dessas questões como um todo, e a doutrina do juízo investigativo, ela não supõe que Deus, ele não é onisciente e por isso precisa investigar. A despeito da complexidade de entender por que Deus faz o que ele faz como ele faz, Daniel capítulo 7 está lá claro: continuei olhando até que foram postos tronos, o ancião se assentou e abriram-se os livros, e aí foram julgadas as pessoas. Isso está negando que Deus é onisciente porque Deus coloca tronos e faz um juízo? Não, até porque se esse fosse um problema, esse não seria um problema meramente da teologia adventista, mas da teologia bíblica. O pastor Paulo colocou muitas coisas interessantes e, para começo de conversa, o adventismo não nega que o movimento milerita conduziu a um erro e que a Ellen White acreditou nele, que todo mundo estava junto ali, acreditando que Jesus iria voltar em 1844. Isso não aconteceu, até porque erro é uma coisa que se pressupõe na experiência humana. O ser humano é pecador, não entende as coisas corretamente, é a própria doutrina da depravação total e tudo mais. E então se espera que o ser humano erre, e eles erraram, e é exatamente isso. E por que não é classificado como falso profeta? No caso do Guilherme Miller? Não apenas, né? E da Ellen White, de quem erra. Da tria, vamos chamar da tríade adventista, porque a igreja adventista era muito incipiente na época, mas os fundadores, eles não apenas creram, eles divulgaram. Sim. Tem documentação farta e vasta. Você diz assim, nós não negamos que o Guilherme Miller teve erro, tudo bem, não, ele teve erro, mas e toda essa galera que tem jornais escritos e tudo mais, por que não pode ser classificado como falso profeta? Profetizou que aconteceu um negócio que não funcionou. O que acontece é assim, o erro do movimento millerita, ele é mais um erro de interpretação do que de profecia. Não é alguma coisa do tipo assim: eu tive uma visão, eu tive um pai, vai acontecer isso. Não. Eu estudei a Bíblia, cheguei a essa conclusão, e esse estudo e essa conclusão estavam junto de inúmeros erros, do tipo que a purificação do santuário é a volta de Jesus, que a purificação do santuário é a purificação da terra pelo fogo, que está aí no Novo Testamento e coisas desse tipo. Então tem um monte de erros envolvidos aí, e inclusive os primeiros momentos do adventismo do sétimo dia envolvem vários erros em relação a esse tipo de coisa. Eu acho que o mais clássico deles é a doutrina da porta fechada, onde inclusive Ellen White e os primeiros adventistas acreditavam que quem não se converteu naquele movimento para aquela primeira visão adventista estava todo mundo perdido, e Jesus iria voltar meio que imediatamente. Isso fez até com que o Miller nunca aceitou essa doutrina. O Miller disse, não, isso é errado. Ele foi crítico, ele pisou no freio e disse, retornou para a igreja, errou, ele saiu até do movimento. Retornou para a igreja dele de origem e pediu perdão e, enfim. Mas os seguidores do Miller que levaram adiante. Bates e James White também marcaram datas depois Também disso. marcaram depois. E aí o que acontece é o seguinte, o adventismo ele vai ser confrontado, esse adventismo bem incipiente ainda, né? Ele vai ser confrontado com a ideia de que eles estavam errados, uma vez que eles começam a
ter aquelas convicções e a pregar e começa a ter os primeiros conversos fora daquele primeiro grupo. Aí você tem que rever a teologia, porque então não quer dizer que a porta se fechou, quer dizer que você vai precisar pregar essa mensagem para todo mundo e tudo mais, e aí dá-se origem ao Adventismo do Sétimo Dia, que inclusive não existiria se eles estivessem corretos naquele primeiro momento. Então, sim, envolvem inúmeros erros e fim, e acabou. Todavia, o que acontece? O Adventismo do Sétimo Dia compreende, após a experiência traumática do grande desapontamento, que sim, a chave para a compreensão daquela situação como um todo era a doutrina do santuário. O que seria a purificação do santuário? Identificou-se... De Daniel, capítulo? De Daniel, capítulo 8. Então, o que acontece? Identificou-se que a interpretação original estava equivocada, e aí foi-se buscar uma luz a respeito do tema. As 2.300 E aí que foi-se descobrir o quê? Os paralelos que existem lá na carta aos Hebreus, que o santuário da terra tem que ver um pouco com o santuário do céu, e aí se desenvolveu a doutrina do santuário e do juízo investigativo. E que também tem essas implicações sobre expiação. Então vamos lá. Ok. Então você reconhece que essa doutrina não foi falada por nenhum apóstolo, por ninguém da história da igreja, ninguém nunca falou nada disso, nem parecido com isso. Mas um dia depois da decepção, quer dizer, lá em 22 de outubro... 22 de outubro. Não, então, mas no 22 de outubro, meia-noite, não existia essa doutrina e Jesus não tinha voltado e é o grande desapontamento. Aí, no day after dessa história, começa a sementinha, ainda não se falava sobre o juízo investigador, a doutrina do juízo investigativo. Não, se fala que foi no primeiro dia, mas... Esse nome juiz investigativo vai aparecer anos depois, como nome, né? Tá. Então você pelo menos reconhece que essa doutrina foi montada a partir dessa decepção. O que acontece é assim, a formação das doutrinas, César, é uma discussão bastante complicada. Pensa da seguinte forma: nenhum apóstolo, nenhum profeta escreveu que Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas, Verdade. conquanto essa doutrina ela vai se desenvolvendo na história, quando você vai se estudando 1 milhão de textos bíblicos, mas a base dela é a Bíblia. Então, e teve grandes tensões até chegarmos a essa formulação. Isso, e aí só, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, daqui a pouco você vai ter que colocar as questões dessa forma. A doutrina do juízo investigativo se forma da mesma forma, a questão diferente é que ela é mais tardia do que uma doutrina da Trindade, e lá na frente vai se entender. Então, o santuário é isso, a purificação é isso e tal, e vai se formar a doutrina do juízo investigativo. Pastor Paulo. Então, nós temos algumas coisas curiosas quando nós pensamos nessa questão da doutrina do juízo investigativo. Uma delas é a questão, por exemplo, Ezequiel mencionou aí o texto de Atos não, você mencionou Levíticos 16, né? Então nós temos no texto de Levíticos 16, o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, um ritual de santuário, um ritual no santuário ali, que os adventistas passaram a interpretar esse texto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como sendo uma comprovação desse ministério de Cristo, e se deu essa interpretação de Levíticos 16 à luz agora do juízo investigativo. De que forma? Você lembra que não dá para ler o texto todo, é bem longo, mas você lembra que eram trazidos 2 bodes, mesma cor, mesmo peso, mesmo tamanho, tudo. Se lançava sorte, um era morto, o sangue era aspergido dentro do É o expiatório, o bode expiatório. O expiatório que o sangue era aspergido sobre a tampa da Arca do Concerto, né? Do propiciatório. E o outro era confessado os pecados da nação e levado a uma terra solitária, né? Que era o bode emissário. Ellen White diz, no Grande Conflito, eu acho que nem precisava citar, porque é uma doutrina corrente deles. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, será enviado à terra solitária. De igual modo, Satanás... Aliás, era enviado à terra solitária. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolado e sem moradores. E ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Então nós temos nessa afirmação de Ellen White, que é uma crença também da igreja, a ideia que o bode que no ritual da expiação do perdão nacional, o dia de perdão nacional, não é? Que uma parte daquele ritual é realizado por Satanás, que carrega o pecado da culpa dos salvos. Então isso é importante nós entendermos. Que o pecado dos salvos
finalmente, depois do juízo, depois da análise do registro dos livros, esse pecado será posto sobre Satanás, que é um instigador dos pecados da humanidade, instigador da queda, e ele vai carregar esses pecados durante no 1000 milênio. anos, no milênio, e depois vai ser destruído juntamente com os ímpios e com esses pecados. Aí, sim, a expiação está concluída. Perfeito. Nós nunca vimos na história da igreja nenhuma ideia de uma expiação nesse molde. Onde Satanás ajuda. Satanás, de alguma forma, onde Satanás, de alguma forma, receba, ou que esse bode contribua com a retirada dos pecados, seria isso? Contribua, de alguma forma, com essa retirada dos pecados e contribua, de alguma forma, com essa ideia, não é? De que, de fato, esse perdão tem que ser através do ritual completo, desse ritual completo que se executa em Satanás. Porque se o dia da expiação era um ritual de um dia, por isso que era o dia da expiação, ocorria tudo num dia. Então nós temos na história um ritual que começou há 2000 anos atrás com Jesus, né, que morreu pelos nossos pecados. Em 1844, Jesus teria saído do lugar santo, entrado no Santíssimo para começar essa obra, e só Deus sabe quando esse trabalho vai ser concluído. Ou seja, todo o dia da expiação para eles simboliza um tempo de milhares de anos que nós não podemos dizer, olha, quando vai terminar, quando vai ser concluído. Não se sabe exatamente essa ideia. Expiação ainda não está aberta, porque o dia da expiação é um dia de perdão nacional. O dia da expiação, a expiação estando aberta, continua a salvação em aberto. Tá certo? Ok. Ezequiel. Legal. Eu queria ilustrar um pouco a minha dificuldade de responder essas questões, retomando outras. Olha só, no comentário anterior, o Paulo fez referência à visão de Ira Edson, lugar santo, lugar santíssimo, não consegui nem comentar. Certeza ou não da salvação em Ellen White, arminianismo, não consegui comentar. E agora expiação em aberto na cruz em ser insuficiente e o dia da expiação. Só estou evocando aqui para demonstrar que é super complicado tratar um monte de temas importantes, um monte de temas complicados em pouquíssimo tempo, tá? Existem inúmeras respostas para tudo isso e vamos considerar as principais em relação a essas questões do dia da expiação. O que acontece é o seguinte: no ritual do santuário terrestre, que segundo o livro de Hebreus eram sombras e figuras das coisas celestiais, aconteciam os rituais de expiação do que a gente chama diário e no dia da expiação, o dia da expiação anual. Então eram sacrifícios repetidos durante o ano e acontecia uma situação muito interessante. Derramava-se o sangue dos cordeiros lá para perdão de pecados específicos XYZ e ali se fazia expiação. Então lá, o derramamento do sangue do cordeiro é sinônimo de expiação, isso no santuário típico. Ocorre que quando esse sangue já havia sido derramado e o cordeiro já estava morto, trazia-se parte desse sangue para dentro do santuário para rituais posteriores. Então ele ia lá e jogava o sangue no véu 7 vezes e tal, e se diz que isso também fazia expiação. Então a expiação não acontecia só no derramamento do sangue do animal, mas na manipulação do sangue do animal dentro do santuário. E chegava no dia da expiação, que era um dia por ano, no 7º dia, aliás, no 10º dia do 7º mês, etc., acontecia o dia da expiação de novo. A expiação já tinha, então, pelo menos 3 perspectivas diferentes. O derramamento do sangue, a manipulação do sangue e o que seria o símbolo do juízo final na perspectiva adventista, que é o dia da expiação. Então, o que acontece? Na visão adventista, o dia da expiação, ele simboliza o juízo final, onde finalmente o povo de Deus será liberto do pecado para todo sempre e o diabo será punido pelos pecados de uma forma geral, e isso também é expiação dentro da visão adventista. E para que as coisas não fiquem assim unicamente vagas, vamos trabalhar lá um pouquinho o texto de Números, capítulo 25. O que acontece por lá? Ali você tem uma situação
muito interessante de expiação que ilustra a visão adventista a respeito dessa situação do diabo participando da expiação, tá bom? Ali acontece que Israel está vivendo em idolatria, mesmo tendo recebido a lei de Deus, eles começam a adulterar e fazer festas sexuais com as mulheres lá ao redor, e um dos rapazes pega uma menina e leva para dentro de uma tenda. E Finéias olha para aquilo e diz: agora eu vou resolver esse problema. E ele pega uma lança. E enquanto aqueles pecadores em Israel estão no ato sexual junto com a menina lá de fora de Israel, ele vara as duas pessoas com aquela lança e mata as duas pessoas. O que diz o texto bíblico? Então Finéias, filho de Eleazar, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo, de sorte que não os consumi. E a ele e a sua descendência dou a minha aliança de paz, porque ele fez expiação pelos filhos de Israel. Ou seja, a morte do pecador incorrigível faz expiação. Nesse sentido, o Adventismo entende que no contexto do juízo investigativo, que é o início do juízo final, que na visão adventista começou em 1844 e termina no final do milênio em Apocalipse 20, nesse que é o antitípico dia da expiação na visão adventista, ao final desse processo, Satanás é destruído em função dos pecados que contextualizam os pecados da humanidade inteira. Foi o diabo que enganou Adão e Eva e eles caíram. Não, é o diabo que até aí todo mundo concorda que ele será destruído, mas a questão que ele coloca é... Não, calma aí. Até aí que ele será destruído, ok. Mas o que ele coloca é: aonde na Bíblia Satanás recebe o pecado das pessoas e tira o pecado do arraial? Olha só. Porque se ele faz isso, ele tá dando uma força para a redenção, né? Não, na visão adventista não, mas a gente entende a crítica e tudo bem, mas o fato é o seguinte: dentro da visão adventista, não é, por exemplo, assim, que Satanás completa o que Cristo não fez. Não é então, isso. Tá. Então só você tem essa questão. Aonde na Bíblia Satanás recebe o pecado das pessoas? No bode Azazel. Não, tá, mostra o texto. Não, a nossa percepção é que o bode Azazel mas lá é o tipo. É isso. Lá é o tipo. Você tem que mostrar no antítipo. Não, olha só, onde que é o antítipo? Ezequiel capítulo 28. Ele vai ser morto, ele vai ser destruído. Então acha aí Ezequiel 28 e Satanás recebendo o pecado das pessoas. Não, olha só, o que acontece? O que diz é que Satanás vai ser destruído em função do pecado. Não, Ezequiel, mas isso aí todo mundo concorda. Que ele vai ser destruído, tudo bem. Sim. Mas aonde é na Bíblia, um texto, que Satanás, não o bode, porque o bode é a figura da discussão. Certo. Satanás, na escatologia, que momento ele recebe os pecados das pessoas sobre ele? Pecado dos salvos. Dos salvos. Olha só. Qual é o texto? O texto é Levítico 16, porque a nossa interpretação... Que não tem Satanás ali, nem diabo. Olha só, você pode ter uma interpretação diferente da interpretação adventista sobre o bode Azazel. Mas no adventismo, o bode Azazel é o diabo e ele é punido pelos pecados. Então fica claro que isso é uma questão doutrinária e não bíblica. Não, é uma interpretação do texto bíblico. É uma interpretação doutrinária, mas não... Sim. Você não tem texto bíblico para isso. É igual você não tem o texto que Deus é 3 pessoas em uma. Ok. Mesma coisa. Pastor Paulo. Essa questão é curiosa porque é o seguinte: de fato, nós temos um tipo e aí se tenta encontrar o antítipo em Satanás. Perfeito. Algumas pessoas traduzem a questão de Azazel porque surgiu um mito, né? Surgiu um mito, e ele é um mito bem posterior ao período do Segundo Templo, já na Idade Média, entre os judeus, de que existia existe já a ideia de um demônio chamado Azazel nos livros apócrifos, tá certo? Mas começa a se atribuir por exemplo, a Azazel a ideia de um demônio, de uma figura de um demônio que vive no deserto. Sim. E que conduz uma hoste de 200 demônios. Então essa ideia vai surgir, não é? Se pega Azazel como sendo um nome próprio, como um determinado ser. Quando, por exemplo, a Septuaginta, que é a Bíblia que os apóstolos leram e que também foi lá, começou quase 3 séculos antes de Cristo a ser traduzida, essa Septuaginta usa o cabrito, não é o cabrito de perdão, usa uma outra expressão aqui, o cabrito que é mandado embora. Ou seja, a própria Septuaginta não admite a ideia de colocar ali como sendo qualquer ideia de um demônio, mesmo sendo escrita dentro de um contexto onde estava o texto grego e aonde estavam o quê? Toda essa ideia dos apócrifos que eram conhecidos. Ele não usa essa, de forma nenhuma, essa ideia, por mais longínqua que seja. Agora nós temos
em Hebreus 6, temos um texto bem interessante, Hebreus 6:19, diz assim: a qual temos por âncora da alma segura e firme o que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nós temos também Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, que também é interessante. Tendo, pois, irmãos, falando para aqueles irmãos ali, não é, que vinham do contexto judaico, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, a palavra de Deus já dizia que Jesus tinha entrado, né, na presença de Deus. Segundo os adventistas, a partir de 22 de outubro é o dia que Jesus comparece diante do Pai para iniciar essa nova fase do Santos dos Santos. Você encontra no caso lá do capítulo 8 já, do livro de Atos, no apedrejamento do Estevão, ele olhando para o alto e vendo Jesus ao lado do Pai. Claro. Não é? Nós vemos essa referência também no livro de Hebreus, não é? de estar ao lado do Pai. Ou seja, nós não temos necessidade nenhuma de dizer assim, ó, Jesus entrou na presença do Pai só 1844 anos depois de ter concluído a sua obra de redenção, para iniciar uma nova fase. E aí, quando nós pegamos também Levítico 16, que foi o texto levado, né, mencionado aqui, Levíticos 16, de 1 a 10, nós temos duas coisas curiosas. Da congregação dos filhos de Israel, verso 5, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Ou seja, os 2 estavam envolvidos nessa obra de oferta pelo pecado. Os 2 também eram oferta pelo pecado. E o verso 10 diz: mas o bode sobre quem cair a sorte sobre emissário, esse será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Fazer expiação. Você citou outros casos de expiação, né? Uma pessoa, no caso de Finéias, matou ali e tal, para fazer expiação. Então, a palavra expiação no Antigo Testamento, ela é uma palavra muito ampla. Sim. E você tem toda a razão. Agora, nós temos expiação também, independente do Yom Kippur, nós temos expiação em outros momentos das referências bíblicas, mas o nosso grande problema, o Ezequiel, com todo o respeito que te é devido, o nosso grande problema é quando você pega Satanás e põe dentro do meio de um sistema onde se exige expiação de pecado. Para mim, eu já tentei entender essa doutrina, reli. Para mim, esse momento aqui com você é importante. Entende? Porque eu gostaria muito de olhar essa doutrina com outro olhar. E eu não consigo, sou sincero com você. Claro, porque quando eu tenho textos que diz que tem 2 bodes e esses servem para expiação, e eu digo, olha, um deles é Satanás, eu não consigo de forma nenhuma tentar encaixar Satanás dentro do esquema redentor. Perfeito. Pastor Ezequiel. O que acontece é assim, Paulo, a gente entende a discordância ou a dificuldade e tudo mais, mas a visão adventista ela é extremamente simples no final das contas. O que acontece é o seguinte: existem 2 bodes, então inclusive muitas vezes pessoas assim, né? Os 2 bodes tinham que ser perfeitos, então não pode simbolizar um o diabo e outro Cristo, porque Cristo é perfeito, o diabo é um pecador e etc. Lembra que a Bíblia ela usa mesmas imagens para falar de Cristo e de Satanás em muitos momentos. Lembra que Satanás é a serpente? Lembra que lá, quando você olhar para a serpente de bronze, você vai ser curado como representante de Cristo. Lembra que Satanás é um leão, como ruge ao redor das pessoas? Lembra que Jesus é o leão da tribo de Judá. Tem um monte de paralelos mais ou menos desse tipo. E lembra que Jesus é o cordeiro perfeito? E lembra que Ezequiel 28 diz que o diabo era o sinete da perfeição, tá bom? Então existem esses paralelos e o que acontece é o seguinte: dentro da visão adventista existe uma coisa muito importante. O bode que derrama sangue é aquele que faz a expiação pelo povo, pelo santuário, que purifica o santuário, etc. Quando termina essa expiação, entra o bode Azazel em jogo. E a expiação na qual ele participa
ela não é a expiação comparada ao derramamento do sangue. Lembra lá que em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que acontece é que a expiação na qual Satanás participa não é como auxiliando ou contribuindo ou completando a obra de Jesus. É a justiça final da sua punição, mais ou menos analogamente a ele ser o pecador incorrigível que na sua destruição se faz expiação. Por isso a gente entende a doutrina da expiação como envolvida na tensão escatológica já ainda não. E aqueles que nos acusam de que a gente crê numa doutrina da redenção incompleta, porque a cruz não é suficiente, lembra do que Jesus falou lá em Lucas capítulo 23. Quando vocês virem os sinais do fim do mundo, você vê que a sua redenção se aproxima, mas a redenção já não aconteceu na cruz. Então existe uma tensão escatológica. O reino de Deus já veio, ainda não veio. As coisas, Jesus já morreu na cruz e nesse ponto a expiação é completa. Mas os efeitos do que Jesus fez na cruz vão nos conduzir ao paraíso. A gente já chegou lá? Não. Nesses momentos do que a gente ainda não chegou lá no paraíso, ainda existe um elemento de expiação a ser efetivo em última instância. Por exemplo, Jesus falou: quem crê vai ser salvo, mas também quem perseverar até o fim será salvo. Então, imagina o seguinte: ok, eu aceitei a Cristo aqui porque ele fez a expiação pelos meus pecados na cruz. Eu continuo pecando. Esse pecado precisa ser pedido perdão de novo por ele? Sim, não, e por quê? E caso, por exemplo, hoje eu peque de novo, eu traí a minha esposa, eu menti, eu roubei, eu peço perdão. Tem uma expiação envolvida nesse pedido de perdão? Sim, não, e por quê? A gente entende que sim, que Jesus no santuário celestial, quando ele administra o perdão de um pecado, aquilo também é expiação, mas não é porque a cruz não foi completa, é porque ele está aplicando o sangue que ele derramou na cruz, naturalmente de forma metafórica, para o perdão de um pecado que você pede perdão hoje. Então, nesse sentido, a expiação permanece em função do que ele realizou na cruz, ativa até a destruição final do pecado. Mas aí, Ezequiel, vamos lá. Então, baseado nisso que vocês adventistas se batizam várias vezes? Esse é um dos motivos e também é importante entender que batismo é uma doutrina polêmica e que deve ser evitada a prática ao máximo. Sim, mas é uma doutrina adventista. É uma prática adventista. É uma prática adventista. Então, se você... Vou pegar o exemplo que você falou agora. Se adulterou lá, caiu, você vai lá e se batiza novamente. Sim, em casos assim públicos, sim, acontece. Tá. Se fosse ter que se batizar toda vez que peca, tem que se batizar todo dia. E como é que faz o texto de Isaías 53:6, que diz o seguinte: o Senhor fez cair sobre ele, eu acho que Isaías 53 fala sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. Perfeito, o texto é perfeito, o adventismo não tem nada a dizer em contrário dele. Então, mas o pecado está sobre Jesus, conforme Isaías, sobre Satanás, conforme a doutrina do juiz investigativo? Está sobre as duas coisas. Certo. Porque imagina o seguinte: Jesus carregou todo o pecado. O diabo vai carregar o pecado também. Não tem problema nenhum com as duas ideias. Então, pastor Paulo. A oferta pelo pecado, na tua visão, Ezequiel, a oferta pelo pecado, ela perdoava então o pecado? Sim, sem dúvida. Porque quando eu debati uma vez na HIT sobre esse tema... Tem a questão de perdão, cancelamento, tem uma treta. E sempre se menciona isso. Sem derramamento de sangue, numa remissão de pecado, numa perdão de pecado e tal. Mas, naquele contexto que nós encontramos em Hebreus, claramente ali nós temos o contexto do dia do Yom Kippur. E que é esse texto de Isaías 53 foi mencionado e tudo isso que nós encontramos na Bíblia com referência a Jesus como sendo aquele que salva, aquele que na cruz pagou pelos nossos pecados. Sem dúvida. Nós não encontramos no Novo Testamento, por exemplo, nenhuma referência simbólica ou típica. Eu até tenho uma preocupação com o pessoal de tipologia, porque pegam Jesus e querem ver Jesus em todos os elementos do tabernáculo. Quando você tem um tipo, mas não tem um antítipo. Aí é criativo demais. Então a gente tem que tomar cuidado. Olha, mas existem símbolos que são de fato, nós concordamos. Você mencionou vários aí que nós concordamos. Agora, achar que porque existem vários, todo símbolo eu posso usar, ou seja, o céu é o limite, eu acho que é um problema. Concordo. Eu acho que é um problema sério. Principalmente quando nós acreditamos que existe um Antigo Testamento e que esse novo resolve muitos textos, esclarece, porque nós queremos que há uma revelação progressiva. Claro. Então, eu acho que é meio perigoso essa ideia. Agora tem lá um ponto... Só uma coisinha. O adventismo concorda com você e não é toda a aplicação que se faz em nome da doutrina do santuário que é correta, mesmo na visão adventista. Tem um monte de heresia lá dentro também que a própria igreja tem que combater, porque tem os limites dessa aplicação. Exato. Até porque, se você quiser colocar todas, você vai ter um problema. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Jesus vai ter que morrer 1 milhão de vezes porque tinha 1 milhão de sacrifícios no santuário.
Então, agora tem um ponto importante que lá, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas nós encontramos, por exemplo, em Levítico 5, capítulo 5 todo de Levítico, uma lista de pecados e se trazia um animal. Dependendo de quem era a pessoa que pecasse, então começava com um animal maior, ia diminuindo, até chegar umas rolinhas. E depois o paupérrimo, né? Depois do pobre, tinha lá. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite nem lhe porá em cima incenso, pois é a oferta do pecado. Entregá-lo ao sacerdote, o sacerdote dele tomará um punhado como porção memorial e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. O restante, assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, ou seja, será perdoado sem derramamento de sangue. Certo. Então, às vezes, dizer o seguinte, não, mas não tem essa implicação porque só quem teve o sangue derramado foi Jesus. O problema é que para nós o ritual era um único. Esse ritual é único. O dia do Yom Kippur era um dia de um ritual que ocorria num momento aonde não existia o ritual se não fosse concluídas 2 partes. Sim. Se pegasse o sangue do animal, do cabrito, aspergisse dentro ou sobre o caporete, o lugar da expiação. Acabou ali, não tem dia da expiação. Não tem dia da expiação. Concordo. Ou seja, eu derramo sangue, mas eu removo. E a Bíblia diz que Jesus foi quem tomou os pecados, os nossos pecados sobre si. Sem dúvida. É Ele quem tira o nosso pecado de culpa. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhum antítipo dessa ideia ocorrendo em alguma epístola de Paulo ou no próprio livro de Hebreus, onde mencione a menor que seja a ideia de que essa expiação pode ser executada precisa de algum outro ser para carregar essa culpa. Quer dizer, a revelação é progressiva, acho que todo teólogo concorda, todo estudioso da Bíblia concorda, a revelação é progressiva, mas ela tem que terminar dentro da Bíblia. Claro. E não na história. Por exemplo, quem na Bíblia falou isso? Então, porque acontece o seguinte, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 9, verso 23, fala que as coisas celestiais teriam que ser purificadas com sacrifícios superiores aos sacrifícios de animais, para dizer a excelência do ministério de Cristo em comparação com a excelência do ministério na Terra. Sacerdotal humano. E a gente concorda 100%. Claro. O que ocorre é que é assim, por exemplo, pensa da seguinte forma: a expiação, ela existe em função do pecado, em função do mal, em função da queda, em função da obra satânica, da própria experiência de Satanás como aquele que é o autor do pecado e do mal. Que, lembra, né, que a teologia adventista trabalha no paradigma arminiano do livre-arbítrio, então o diabo pecou, ele contaminou, ele errou, ele conduziu a queda e ele está envolvido em todos os pecados e todas as coisas. Nesse sentido, a expiação não está completa enquanto essa obra toda não é desfeita e acaba, e ela só é desfeita e acaba quando o mal, o pecado, o diabo são destruídos. Esse é o ponto da fé adventista em relação a esse tema. É aquela coisa, enquanto o pecador incorrigível não morre, a praga não cessa. O problema não acaba, porque as pessoas sempre pecam, as pessoas sempre têm que pedir perdão, o sistema ainda está ativo. Mas não é agora o sistema levítico, é o sistema celestial de Cristo baseado em Melquisedeque. Então a ideia, outra coisa, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que Jesus ele vai destruir o ímpio com o sopro da sua boca. É um pouco dessa imagem. Jesus agora é o Finéias que vai matar o ímpio, que vai destruir, que vai acabar o problema. E isso vai ter a aplicação quando o diabo for destruído, que aí a expiação está completa, mas não é uma coisa do tipo assim: a cruz não foi suficiente. Na visão adventista, o cerimonial típico, a morte do cordeiro, vamos chamá-la assim, ela era suficiente. Ainda assim havia necessidade do dia da expiação. Porque essa é a tensão, que é inclusive a base da tensão escatológica. A expiação já aconteceu na cruz, mas ela ainda não atingiu os seus resultados finais. No paraíso, nós não estamos lá ainda, se Deus quiser vamos chegar lá. E a hora que chegar, e a hora que o diabo for destruído, a hora que o pecado não mais existir, aí vai enxugar toda a lágrima, aí a expiação estará completa. Em qual momento que acontece que Satanás assume todo o pecado da humanidade lá no Apocalipse capítulo 20? Em geral, na visão adventista... Versículo 11, ali no juízo final? O que acontece é assim, sim, seriam nos eventos finais do Apocalipse 20, em especial na sua destruição então, mesmo. Mas que acho que é se o juízo já está acontecendo,
Se o juízo já está acontecendo, Perfeito. por que é que Satanás já não recebeu o pecado da humanidade? Porque o juízo porque quando você olha perfeito. a figura da narrativa de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, tem lá o trono, os 4 animais, tal, aí você diz, ali Satanás vai receber o pecado da humanidade. Mas por outro lado, você diz que lá em Daniel capítulo 7, que tem a mesma figura da narrativa, o mesmo ambiente, você diz assim, isso aqui começou em 1844. Então, a ideia adventista não tem que se decidir aí? Perfeito. O que acontece é o seguinte, pensa na seguinte forma, o ritual do dia da expiação, ele tem um trâmite. Então, primeiro você tem um primeiro momento que vai vai escolher o cordeiro, vai derramar o sangue dele, vai fazer toda a purificação. Depois vai ter o cara ser jogado lá pro outro bode pro deserto. Mas é no mesmo dia. Não, tudo bem. É no mesmo dia. Mas na tipologia as coisas são complicadas, vamos pensar assim, né? Então o que acontece? Nesse primeiro momento do juízo investigativo a gente entende que ele já está em andamento, mas esses momentos finais só se completarão na destruição de Satanás. Bom, quer falar, Paulo? Tem um texto, você mencionou o texto de Hebreus 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu, nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Olha, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amém. Então, nós temos nesse versículo aqui a informação de que Jesus já tinha realizado essa purificação. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas se purificassem, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, mas já havia comparecido diante do Pai. Posso tentar explicar isso bem rapidinho? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, dentro da visão adventista, o ritual do santuário da terra, ele revela duas coisas importantes. O santuário, ele era visitado no seu lugar santíssimo, tanto na inauguração quanto no dia da expiação. Então o adventismo não nega que Jesus na sua ascensão vai até a presença do Pai, nem que essa presença inclua o lugar santíssimo do santuário. Ocorre que o adventismo tem uma visão sobre a mobilidade do trono de Deus, então em tese ele vai até o lugar santíssimo na sua ascensão. O trono de Deus passa ao lugar santo durante 1800 anos e eles voltam ao dia da expiação de 1844 em diante. Não precisa concordar, mas é só para entender a fé adventista, ok? Tem uma questão, o próprio texto de Daniel 7, né? E foram postos uns tronos. Já é um pouco essa ideia da mobilidade dos tronos, Ezequiel também e tudo mais. Então o adventismo não nega que Jesus já estava lá na presença de Deus desde a ascensão. Outra coisa. Que Ezequiel não tem os tronos, né? Ezequiel não tem os tronos, só Daniel. Mas pode não sei, é que Ezequiel tem um pouco daquelas carruagens. Tem os 4 animais, mas não tem os tronos. Mas em tese tem um pouco da mobilidade. E outra coisa, em relação a essa questão da purificação já realizada ou ainda não, é uma questão complicada. Veja que Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Jesus ele só se sentou à destra de Deus depois de ter feito a purificação dos pecados. Então, em tese, já. Agora, olha a ênfase ainda não, no próprio capítulo 9, verso 12. Muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, que a si mesmo se ofereceu a nós, purificará, aí usando o verbo no futuro, a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, imagine que o autor de Hebreus aqui está pregando o evangelho para alguém e está dizendo o seguinte, Deus vai purificar o seu pecado aí, a sua consciência para você servir ao Deus vivo. Então, existe uma purificação já que está presente no capítulo 1, verso 3, nos textos que o pastor Paulo leu aí, que eu concordo 100%, mas também tem essa tensão de que ainda vai acontecer. E se ela está em andamento, ela ainda não terminou. Mas a purificação de consciência para você é essa purificação do pecado? Ela envolve a expiação. É uma coisa... Expiação contínua. Uma coisa é nós entendemos que houve uma expiação. Um perdão de pecados. Certo. Tá certo? Houve um perdão de pecados, houve uma expiação, enfim, a obra de Jesus por nós, única e suficiente. Outra é a purificação de pecado. Por que eu não posso compreender que essa purificação de pecado é a prática contínua daquele que conhece a palavra, sendo transformado a partir da consciência dele sobre o valor do sacrifício de Cristo por ele? Pode e deve, e é isso mesmo, pastor Paulo. Entretanto, o que a gente entende? Que a gente chama isso de expiação. A minha purificação, a minha consciência sendo purificada dos meus pecados, eu me arrependendo, eu crescendo, eu me santificando, tudo isso envolve a expiação, porque eu estou pedindo perdão, o sangue de Cristo está sendo aplicado a esse perdão, o meu caráter está sendo transformado, e por isso é a percepção. A purificação é completa na cruz. Esse trâmite todo
avança na história da igreja, na pregação do evangelho, nessa purificação contínua, e ela vai ter essas implicações finais no juízo final. Bom, vamos lá. 3 dias são pouco, Pouquíssimo. pouco tempo para a gente esgotar, exaurir esse tema, né? Enfim, mas eu tenho que falar aqui do curso que está em promoção hoje, a Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. O fato é que ninguém ensina a gente a pregar, a gente se converte, começa ali aos trancos e barrancos, ouvindo um pregador aqui, ali, acolá, até você formar seu estilo, né, seu jeito de pregar. Então, eu quero convidar você para um projeto inovador no Brasil, chamado Escola de Pregadores, com milhares de alunos, são 11 módulos, um curso 100% online, completamente digital, e você recebe o acesso de login e senha já agora e já começa a estudar. Ganha de presente a Escola de Pregadores evento ao vivo e R$300 de desconto na matrícula agora. Para se inscrever, vou falar já o preço, são 10 parcelas de R$49 e alguns centavos. Para fazer a sua inscrição, tem o QR Code aparecendo aqui, tá vendo aqui o QR Code? Você chega o celular perto do QR Code, já entra direto no WhatsApp, ou me adiciona aí e me chama no WhatsApp 011 99007 6844, 011 99007 6844, 99007 6844. Coloque teu nome, tracinho eu quero, e seja bem-vindo à Escola de Pregadores, que eu creio que será um novo tempo no seu ministério. Vamos lá, vinheta de considerações finais, porque o tempo é curto demais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Vamos lá, comecei com quem? Com Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel, obrigado por participar aí dessa jornada. Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer demais César e Paulo, foram momentos muito especiais que a gente passou junto aqui. Vocês foram meus pastores, meus antagonistas, meus debatedores, acima de tudo, meus amigos e meus colegas, pra gente começar a pensar 0,1% do que a gente gostaria aqui. A discussão sobre sectarismo, sobre Ellen White, sobre o juízo investigativo é tudo muito grande, muito extenso, muito interessante, muito complexo. O adventismo tem dificuldades, tem problemas, não é uma igreja perfeita e a gente reconhece isso, mas ao mesmo tempo também reconhecemos que há muitos espantalhos e muita coisa muito ruim assim em cima da fé adventista, que você pode discordar dela, mas não necessariamente precisa interpretar da forma mais maldosa, da forma mais ruim, como existe em muitos lugares, e não é o lugar aqui. Compreendo perfeitamente aí as discordâncias. Se vocês quiserem marcar mais 1 milhão de debates a respeito de pontos específicos, a gente está à disposição. Quero agradecer demais a presença, agradecer a todos os ouvintes, aqueles que concordam, aqueles que discordam. Se alguém quiser saber um pouco mais a respeito, entra lá no meu canal, Vem Senhor Jesus, tem lá 200 vídeos sobre cada uma dessas coisas aí, e a gente pode discutir infinitamente, e acima de tudo amando a Deus e amando uns aos outros. E que, claro, depois desse debate, o Ezequiel faz o seguinte, ele vai lá e faz 200 vídeos em cima desse próprio debate, falando assim agora. Sem dúvida. A Mara reclamando que eu fico cortando aqui e tal, é verdade, mas parece que a Mara é adventista. Eu vou dar um recado só pros adventistas, então, agora. Se você tá chateado porque talvez eu cortei, fica meio que Deus contra um tal, eu assumo que de vez em quando eu cortei e é um exagero. Porém, o dia que um adventista, num canal de alcance nacional ou na cidade de São Paulo inteira, convidar um evangélico pro debate e dar voz a ele, aí você tem razão de falar. Por enquanto, mesmo cortando, você está tendo toda a oportunidade aqui. Não sei se você se sentiu diminuído ou humilhado. De forma nenhuma, César. Te agradeço demais e concordo com você e faço apelo para Novo Tempo fazer um debate com o pastor Paulo e qualquer outro lá. Agora, você acha que eles vão fazer? Acho que não, infelizmente. Paulo. Eu queria... O debate ainda não terminou para mim, eu ainda estou aqui meio revoltado, estou brincando. Mas eu queria mostrar para o pessoal, eu não sei se você conhece essa Bíblia. Infelizmente The Clearway Bible, né? Porque foi mencionada a questão de traduções e tal. Essa Bíblia é uma Bíblia com as palavras de Ellen White, as ideias de Ellen White, da igreja, da doutrina inserida aqui dentro. Curiosamente, César, 22 de outubro de 1844, se entende como até 2.300 tardes de manhã. Todas as traduções, inclusive a da JPS, que é judaica, tá certo? Uhum. Aqui diz após 2.300 tardes e manhãs. Porque, na verdade, não se cumpriria em 22 de outubro, mas após, porque ainda é algo futuro. Perfeito. Então, isso fugiria um pouquinho do texto.
Mas quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? Nós estamos com um curso de pós-graduação lá no Seminário Batista Livre. Então, quem quiser estudar um pouco de apologética, não aprender a brigar, mas aprender a pensar e discutir algumas coisas, entre lá no www.seminariobatistalivre.com.br, uma pós-graduação que está começando agora na terceira semana de fevereiro. Tá? Rapidinho. E deixar registrado que o pastor Paulo está ganhando um livro de presente pelo imenso carinho que eu tenho por você. Muito obrigado. Vou lê-lo com Maravilha. certeza. Gente, infelizmente nosso tempo é curto demais. Eu quero mais uma vez dar voz aqui ao pastor Walter Brunelli, que estará com a gente na semana que vem, na próxima sexta-feira. Chegou uma semana adiantado. E quem que é o herege, pastor? E agora? Ele vai montar uma tenda aqui. Final. Mas ao invés do veredito, divulga o curso do ID, pastor. Quem quiser conhecer o curso do ID, um curso inovador através de vídeos. Quando ninguém fazia isso, já estava o ID fazendo. E quem quiser conhecer, como é que faz? Muito simples. É só abrir MIDE, Ministério ID, né? Você abrir lá, MIDE, é Instituto de... MID, pronto. MID, né? Pronto. Que é Instituto de Discipulado por Extensão, MID. E você vai ter todas as instruções. Nós temos 16 matérias, uma delas ministrada pelo ilustre professor Paulo, que é uma bênção, viu? Na área de apologética. E nós temos alcançado já milhares de alunos ao redor do mundo e agora num novo formato já estamos crescendo na plataforma. Estamos numa plataforma, você pode fazer, digamos, se fizer 2 vezes por semana, você faz 2 aulas hoje, 2 na outro dia da semana, você faz 4 aulas e em 1 ano você termina. Se resolver fazer mais do que 4 disciplinas por semana, fizer 8, acelera. Você termina em 6 meses, né? Entre lá em contato com a gente, você pode parcelar isso em 10 vezes no cartão. MID.com. MID, então é MIDE, fica mais fácil. MIDE, pronto. MIDE, ponto. MIDE, tá bom? Maravilha, ponto. Obrigado. Obrigado, professor Walter. E sexta-feira estamos juntos, viu? Se Deus quiser, mas eu gostei muito de ter ouvido aqui o debate. O pau quebrando. E assim a gente conclui mais um debate especial aqui da Rádio Musical FM. Olha, pensamos diferente, mas estamos aqui entre amigos. Então, Ezequiel, bem-vindo sempre aqui. Vou acatar a sua ideia de vez em quando pensar uma dessas doutrinas e trazer aqui pra gente debater. E coisas específicas, né? A doutrina X no texto X. Né? E tenho certeza que o Paulo também se sentiria confortável de voltar para participar desse debate. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço ao pessoal que também é adventista, tá ouvindo. Alguns gostam, outros não. Uns me amam, outros me odeiam e tá tudo bem. Mas a gente segue olhando para Cristo, que é o mais importante. Amém. Quer conhecer a Escola de Pregadores? 990076844. Eu fico por aqui e volto às 2 da tarde com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.